Você acredita que o universo teria surgido por acaso? Ou será que ele teria sido obra de uma criação inteligente? O que é mais provável? Que teoria oferece uma explicação mais sensata? O criacionismo ou o evolucionismo? Existe algo, ou quem sabe alguém, por detrás da origem de todas as coisas? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos ver quem é mais sensato na explicação da origem de todas as coisas. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao seu programa Está Escrito. Você que faz parte aqui da nossa família, acompanha todas as semanas, não perde nenhum. E também você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que acabou zapeando aí pela televisão, caiu aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e está acompanhando aqui conosco o programa Está Escrito. A gente tem, assim, sempre uma alegria imensa em poder falar aí com você sobre temas importantes demais. E eu ainda estou aqui com a revista Novo Tempo, A Origem de Tudo. É uma revista que saiu há pouco tempo aqui pela Escola Bíblica e eu quero oferecer para você sem custo nenhum. Se você é um curioso desse tema que fala sobre as origens, olha, essa revista, A Origem de Tudo, é o presente que você mais precisa. Como é que você pode fazer para receber sem custo nenhum a revista A Origem de Tudo? Tá vendo aqui, olha, o telefone, o WhatsApp, melhor dizendo, que está aparecendo aqui embaixo, olha, é o número 12 982 44 4449. É só você mandar uma mensagem agora mesmo para esse telefone pedindo assim, ó, eu quero a revista A Origem de Tudo. E o que é melhor, você vai receber no melhor endereço que você apontar, sem custo nenhum. Não é pegadinha, tá bom? Sem custo nenhum. Quem conhece aqui já sabe como a Novo Tempo trabalha. Nós enviamos para você sempre os nossos guias de estudo, as nossas revistas Esperança, para que você tenha acesso ao conhecimento bíblico. Isso porque nós fazemos de graça para você, porque temos uma parceria com os nossos queridos anjos da Esperança. Você já é um anjo da Esperança? Você que acompanha Novo Tempo e participa aqui todos os dias, não tira do Novo Tempo da sua televisão? Então faz o seguinte, se você não é anjo da Esperança, ligue agora mesmo para o número 0 operadora 12 21 27 30 30. E você vai ser atendido na Central Anjos da Esperança e o seu atendente lá vai dizer o que você precisa fazer para ser agora mesmo um anjo da Esperança. Nosso muito obrigado aí a você que é anjo da Esperança, que nos dá a condição de sempre produzirmos bons materiais e fazemos com que os nossos amigos, os nossos telespectadores recebam isso sem custo nenhum. Bom, hoje aqui no programa Está Escrito, nós vamos falar sobre um tema bastante controverso. Criacionismo versus evolucionismo. Qual dessas teorias é mais sensata? O que você acha? O universo teria surgido por acaso? Ou será que ele é resultado de uma criação inteligente? Bom, se ele teve uma causa, quem é essa causa? Ou o que é esta causa? Mais de 200 anos atrás, um dos filósofos de maior influência de todos os tempos, chamado Immanuel Kant, ele escreveu o seguinte: duas coisas me enchem de admiração e estarrecimento crescentes e constantes. Olha só o que ele disse. Quanto mais tempo, olha só o que ele diz, quanto mais tempo e mais sinceramente fico refletindo acerca delas, os céus estrelados lá fora e a lei moral aqui dentro. Esse era o questionamento de Kant.
Será que existe uma harmonia acessível entre a fé e a ciência? Quando o assunto está relacionado às origens do universo, a gente pode, de alguma forma, manter proximidade entre ciência e fé? Sigmund Freud, um psicanalista bastante conhecido, ele avaliou que a crença religiosa seria a realização de um desejo de ter como que uma espécie de uma figura paterna lá no céu. Essa figura nos dá a condição de poder falar coisas para nós quando nós estamos sozinhos. Para Freud, as pessoas que vivem pela fé nesse Deus seriam como que crianças que têm medo das coisas que estão ao redor. E por esta razão, essas pessoas então criariam dentro do seu coração esses desejos de ter essa imagem de um Deus protetor supremo. Bem, se a gente for analisar o que cientistas e outros mais falaram sobre o assunto, essa parece ser uma visão generalizada daqueles que são naturalistas, ou seja, que compreendem a vida como se fosse alienada de qualquer possibilidade de um Criador. Para eles, crer em algo ou crer em alguém é como que fosse uma espécie de escape, uma muleta assim que a pessoa usa para poder fazer da sua realidade emocional e espiritual um pouco mais racional. Mas será que esses homens que pensam assim estão certos? No confronto assim de ideias e afirmações entre o criacionismo e o evolucionismo, qual deles seria o menos capaz de responder os questionamentos que são feitos à sua tese? Para Stephen Hawking, um ateu, confesso, a filosofia está morta. Ele escreveu no seu livro O Grande Projeto, afirmando que a ciência é a única fonte de verdade. E por ser a única fonte de verdade, ela é capaz de eliminar toda a concorrência de argumentação. Ou seja, para ele, ninguém, além da ciência, tem razão em suas afirmações. Quem, de fato, é mais intolerante nas suas análises? O que você acha? O criacionismo ou o evolucionismo? Quem que não está aberto para o diálogo? Ou até mesmo para uma verificação das suas bases de crenças? O escritor americano Rice Brooks, ele escreveu no livro Deus Não Está Morto a seguinte frase, assim, o ateísmo, como uma religião, um código ou um conjunto de crenças, ele é tão intolerante e de pensamento assim tão fechado quanto qualquer sistema de fé que ele ataca. Interessante isso, né? E isso não está relacionado apenas à religião, mas também à filosofia. Se a gente for parar para pensar, as leis da física, as constantes da natureza e a complexidade da vida, elas apontam para uma realidade. Que realidade é essa? Uma inteligência que seja racional por detrás de todas as coisas que existem. Os que creem em Deus entendem que essa inteligência não é uma força impessoal, mas é consciente, é relacional. Aliás, eles afirmam e admitem que essa força ela é, acima de qualquer coisa, pré-existente. Ou seja, existe desde sempre. Ela apenas não existia antes de tudo. Foi essa inteligência que criou todas as coisas que existem hoje. Se a gente voltar aqui para falar sobre Freud, quando ele afirma que o nosso desejo por Deus é uma espécie de ligação com essa figura paterna, esse argumento dele foi contraposto por Armand Nicole, que é um professor de Harvard com formação em psicanálise. Para esse professor, à medida que uma criança cresce, ela experimenta alguns sentimentos que são contraditórios com relação aos seus pais. Por exemplo, ela vai experimentar o desejo da libertação, o desejo de independência. Não foi assim com você? Então ele questiona o seguinte: por que a realização dos desejos conduz a um desejo por Deus? Se é que Freud diz isso. Por que ela não nos leva a um desejo de que não exista Deus nenhum? Ele questiona isso, é interessante o seu argumento.
Como explicar esse desejo humano, histórico e também universal, que aponta para uma necessidade de Deus? Se esse desejo não encontrasse nenhuma oportunidade de realização, por que acreditar em Deus e desejá-lo se ele não existisse de fato? Por que a gente viveria atrás de Deus se ele não estivesse por aí? Um outro professor de Oxford, chamado C.S. Lewis, ele falou o seguinte: olha, as criaturas, elas nascem com desejos. E a menos que a satisfação de tais desejos exista, significa que eles correspondem com a realidade. Por exemplo, um bebê, ele disse, ele sente fome porque existe comida. Um patinho, ele quer nadar porque existe água. E aí ele diz o seguinte: se eu descubro que eu tenho algum desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, muito provavelmente a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. Ele basicamente está querendo dizer que o que explicaria este desejo que o homem tem por Deus seria um vácuo, ou seja, um vazio que nós temos dentro de nós, em forma de Deus, dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. A Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 3, o verso 11, diz assim, olha: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Olha só que interessante. E ele também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Perceba que é exatamente isso o que a Bíblia está afirmando aqui. Deus colocou aí dentro do seu coração, dentro do meu coração, o desejo pela eternidade. Esse vazio que a gente tem aqui dentro, ele é do tamanho e especialmente da forma de Deus. Ainda que eu viva no estado de negação, esse desejo não desaparece. Aqueles que já fizeram isso podem comprovar o que eu estou dizendo. Você pode fazer assim, ó, eu posso fechar os olhos e dizer assim: a luz não existe. Sabe o que vai acontecer? O sol, a luz, o mundo e as coisas que eu estou negando, dizendo que não existem, simplesmente porque eu estou de olhos fechados, vão continuar existindo. Simplesmente o fato de eu não estar vendo não prova que elas de fato não estão ali. Esse é o detalhe que o evolucionismo ensinou à humanidade. Há longo tempo, já há mais de 100 anos, o evolucionismo tem ensinado a humanidade a fechar os olhos para essa causa inteligente que está por detrás desse grande projeto universal. Mas será que não existe um design inteligente por detrás de toda a forma de vida? A Bíblia toda apresenta o convite para que o homem se relacione com esse ser supremo. Este ser que é capaz de criar, capaz de salvar e especialmente de cuidar das suas criaturas. O livro do Apocalipse, que é o último que está na Bíblia, ele apresenta um chamado muito interessante para todas as criaturas. Eu queria que você fosse comigo no livro do Apocalipse, capítulo 14. Eu quero ler com você o verso 6 e o verso 7. Olha o que diz aqui. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Primeiramente, esse texto ele apresenta um chamado ao criacionismo. Como que a vida começou? O que a gente pode entender aqui desse texto? A primeira coisa que fica evidente aqui é: quem tem a resposta mais sensata? O criacionismo ou o evolucionismo? Uma pesquisa de 2010, publicada pela Folha de São Paulo, destaca que apenas 25% da população brasileira acredita no relato bíblico da criação. 59% creem que Deus iniciou um processo evolutivo que originou posteriormente o ser humano.
e apenas 8% são ateus. Por isso, eles não aceitam o Criador. Pelo contrário, né? Eles pensam que todo o processo da vida, da existência da vida, foi aleatório, foi fruto do acaso e por seleção natural. Veja, o debate sobre as origens, ele é constante. Muitos tentam contrapor ciência e fé, achando que não há combinação. Mas apesar de não haver concordância, é fato que há aqui uma importância dentro dessa discussão. Ela é necessária para todas as pessoas. Ao olharmos para trás, nós entendemos onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. Dentro desse assunto, a origem vai definir o destino. Apesar do criacionismo não ser o pensamento mais comum, ele não foi enterrado pela ciência. Após mais de um século de ensino obrigatório da evolução dentro das escolas, nas universidades, em 2023, o censo apontou que apenas 16,3% das pessoas se declaram ateus, agnósticos ou não filiados à religião. No Brasil, esse índice chega a 14%, ou seja, o evolucionismo não conseguiu suplantar o criacionismo. O criacionismo pode ter sido varrido das escolas, pode ter sido varrido das universidades, mas ainda não foi varrido do imaginário das pessoas. A Bíblia sempre afirmou que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas além de afirmar que Deus é o Criador de todas as coisas, ela indica que o ser humano tem uma grande necessidade de reconhecer isso, que Ele é o Criador. Vamos dar uma analisada aqui nas informações do texto do Apocalipse que nós lemos juntos. A primeira coisa que chama atenção aqui no texto é um evangelho eterno sendo apresentado. Veja, a palavra evangelho significa boas novas. Na linguagem simbólica aqui do Apocalipse, existe como se fosse um anjo, um mensageiro que está voando pelo meio do céu para pregar. E a palavra aqui pregar, na língua grega, é a palavra evangelizar. Literalmente aqui nós temos uma redundância. Tem um evangelho eterno que está sendo levado pelo meio do céu para evangelizar. O evangelho para evangelizar. Essa aqui é uma redundância especial que o Apocalipse nos apresenta. Um evangelho para evangelizar. As boas novas que o Apocalipse apresenta aqui devem ser compartilhadas. A boa notícia é que nós temos um Criador. Ele fez todas as coisas. Veja, este evangelho, ele não se desatualiza porque ele é eterno. Essa boa notícia vem antes mesmo da nossa origem. Deus existe antes de tudo. E a sua existência trouxe à vida tudo o que nós vemos. Essa é a grande notícia. Antes de tudo, Deus existia. O evolucionismo, ele tem um grande problema filosófico, porque ele não consegue abarcar a origem da origem. Ou seja, qual teria sido a primeira causa que deu origem, que deu impulso à grande expansão do Big Bang? Aqui, o evolucionismo silencia. Mas nós temos uma boa notícia para dar a todas as pessoas, de todos os lugares, em todos os tempos. Deus existe antes de tudo. A boa notícia é que o Evangelho é eterno, porque ele fala de alguém que é eterno, que não teve começo e que também não tem final. Esse é o primeiro convite do criacionismo, é olhar para aquilo que existia antes das coisas. Este convite o revolucionismo não pode fazer. A segunda informação que a gente viu ali é o público do Evangelho. Aqui, Apocalipse 14:6 divide a audiência em dois grupos. O primeiro grupo, a primeira audiência aqui, são os que se assentam sobre a terra. Quem são eles? A primeira audiência aqui do Evangelho é feita pelos que se assentam sobre a terra. O que isso significa? Estes aí são hostis ao Evangelho. Também são hostis àqueles que portam o Evangelho, o povo de Deus. Apocalipse capítulo 6, o verso 10 diz: clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, não julgas e nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Observe só, o pedido por vingança dos mártires, na verdade, é um pedido por justiça.
Eles estão dizendo, por quanto tempo, Senhor, o Senhor vai permitir a injustiça aqui na terra? Esse clamor, ele é um apelo legal que a humanidade faz a Deus, os santos fazem a Deus, a fim de que ele realize um processo judicial que conduza ao veredito da justiça. Essa é a primeira informação. Qual é a segunda informação? Esses que se assentam sobre a terra se tornaram inimigos definitivos do Evangelho. É o que diz em Apocalipse 13:8, que eles vão adorar a besta todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Observe que a mensagem final do Evangelho eterno, ela é destinada às pessoas que são descrentes. É uma última oportunidade de reconhecimento de que todas as coisas foram criadas por Deus. O Evangelho reencontra nos seus opositores o seu maior desafio e o seu principal objetivo. Uma mensagem feita e transmitida para aqueles que não aceitam. Pelo contrário, o evolucionismo pensa, elabora e define os seus objetivos apenas para criar uma sociedade separatista, não inclusiva. Desta forma, o criacionismo é mais inclusivo que o evolucionismo. Ele se permite passar pelo questionamento, pela desaprovação e ainda assim estabelecer como prioridade aqueles que o rejeitam. A segunda audiência aqui do Apocalipse é cada nação, tribo, língua e povo. Quem que são esses? A segunda audiência aqui do Evangelho Eterno é formada por aqueles que se identificam especialmente com o cristianismo ou com o evolucionismo. Veja só o que diz aqui Apocalipse 13, o verso 7. Diz assim, olha: e foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Veja, a segunda audiência não se identifica com o evolucionismo, se identifica com o criacionismo. São os santos, os que creem em Deus. Agora veja, eles não se contaminaram com a ideia da inexistência de Deus. Eles vivem para Deus, vivem por causa de Deus. Exatamente por causa disso, eles são perseguidos, eles são colocados sobre a autoridade e o poder que dirige os que habitam sobre a terra. Mas qual é a virtude que os santos têm? Apocalipse capítulo 5, verso 9, descreve que eles entoavam um novo cântico dizendo, isso aqui é coisa maravilhosa, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quem são esses? Esses são os que se encontram entre o grupo dos que foram comprados pelo sangue de Cristo para Deus. A sua vitória está na sua aparente fragilidade. Eles não confiam na sabedoria, na sua própria força, no seu poder. Eles dependem inteiramente de Deus, da sua graça e também da sua glória. Mas qual é a missão que esses santos têm? Apocalipse 10, 11 diz, então me disseram, é necessário que profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que eles precisam fazer? Eles precisam profetizar sobre o que Deus tem feito para eles. Eles não devem se calar. Eles devem ir a todos os lugares falando a respeito da graça, da glória de Deus, a todos os povos, tribo, língua e nação. Eles têm uma advertência mundial para levar a todos os lugares esta mensagem. O Apocalipse aqui apresenta como o mundo se dividiria nos últimos instantes da sua história. Os naturalistas, que não encontram no evolucionismo a forma de eliminar a Deus, da origem de todas as coisas, se colocando de maneira violenta contra todos os que não concordam com as suas teorias, e os espirituais, que encontram no criacionismo a forma de reconhecimento de Deus como responsável pela existência de todas as coisas, se colocando à disposição de levar àqueles que duvidam esta boa notícia. E o que é que eles devem anunciar? Eles devem anunciar uma dupla coisa. Devem anunciar que chegou a hora do juízo e que eles também devem falar sobre a necessidade da adoração. Veja, Deus durante muito tempo permitiu ser confrontado pela teoria de que ele não existe, a teoria evolucionista, mas agora o limite máximo chegou. Então o Apocalipse apresenta uma lembrança amarga. Deus deve ser temido porque o seu juízo chegou.
A prova do evolucionismo, ela se observa através de maneira empírica, ou seja, através da observação dos fatos. Já a prova do criacionismo se observa através daquele que é o formador de todos os elementos materiais. É por isso que o Apocalipse diz, chegou o momento de não olhar para a matéria, mas para o Criador da matéria. O juízo final é um convite para que as pessoas reconheçam a Deus como o Criador de todas as coisas. E é nesse contexto que você é chamado a ser aquele que vive sob a proteção especial desse grande Criador. Aquele que moveu todas as coisas antes delas existirem. Aquele que deu vida, aquele que sustenta o universo, convida você agora para um relacionamento de adoração. E esse relacionamento é muito especial e ele deve ser vivido agora, nesse momento. Eu quero te perguntar, o que faz mais sentido para você? O evolucionismo, que diz que nós não somos nada, nós somos apenas fruto da matéria, não tem ninguém cuidando, nos protegendo, ou o criacionismo, que diz que antes de todas as coisas existe um Deus protetor, criador. Eu quero te dizer que o Apocalipse fala que você não está sozinho. Ele aponta para um Deus que é criador, é poderoso, mas que habita com o abatido e fraco de espírito. Esse Deus que criou todo o universo, vasto como ele é, hoje quer habitar dentro do seu coração, quer ocupar o vazio que o pecado trouxe e quer trazer para você paz, felicidade e alegria. E ele quer fazer isso agora, hoje, nesse exato momento. Eu quero te convidar a viver o que Apocalipse 14, o verso 6 e 7 diz. Temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Como que você reconhece Deus como Criador? Primeira coisa, entregando sua vida a Ele. Segunda coisa, escolhendo viver num relacionamento com Ele. Terceira coisa, vivendo para adorá-lo. Você quer fazer isso hoje? Quer adorar a Deus através da sua vida, tudo que você tem, tudo que você é? Então eu quero te convidar para uma oração muito especial. Você pode orar comigo? Nessa oração, quero colocar sua vida nas mãos de Deus. Quero pedir para que nós, eu e você, vivamos num relacionamento profundo de adoração. Podemos orar? Feche seus olhos. Ó Pai, estamos buscando a Ti em oração, o reconhecendo como Criador de todas as coisas. Um ser supremo, capaz de fazer tudo do nada, que até mesmo durante um bom período da história se permitiu ser provado, questionado, mas que agora nos chama para um relacionamento de intimidade. Ajuda este amigo a ter fé, ajuda esta amiga a adorá-lo todos os momentos da existência. Nós queremos estar contigo. Assim entregamos a nossa vida e esta prece em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. É uma pena que o programa está acabando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o próximo programa.